Saudações, pessoal. Graça e paz, paz de Deus. Sejam muito bem-vindos. Já vou chamar aqui meu caríssimo companheiro hoje. Aqui, ó. Pegando água para ele. Conseguiu entrar aí? Opa, tá me vendo? Não, mas eu vou abrir no notebook aqui para eu poder ver. De vez em quando acontece isso. O Instagram às vezes dá umas bugadas mesmo. Mas eu vou entrar aqui e acabo vendo. Aí, eu tipo o som aqui do... Não, mas eu vou abrir no notebook aqui para eu poder ver. Pronto. Ah, está elegante, mano. Chapeuzinho. Jonas Brothers, Cheiro. gospel. Tá com atraso Bem. aqui mas dá para te ver aqui, pelo menos estou vendo você. E aí, meu caro, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Desde já quero agradecê-lo pelo convite. Estar aqui com você, uma honra, um prazer imenso. E é uma alegria estar aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, rapaz. Aí eu falei, deixa eu chamar o Renan para a gente fazer uma live, a gente nunca fez. Sim. Tivemos apenas o privilégio de se ver ali um dia, bater um papo, mas foi coisa breve. Mas a gente comunga do mesmo sentimento com relação às dores sofridas no meio evangélico, né? Pela falta de clareza, de compreensão e também pela alienação, né? Institucional, por assim dizer. Perdoa que eu tô com um comprimido na boca aqui, derretendo um comprimido na boca. Fica tranquilo. A pressão subiu. Fica tranquilo. E o quanto a gente recebe, você está fazendo curso, eu sei que você faz um curso aí, está lançando, né? Vai iniciar agora, parece que é isso? Tá certo? Isso. Estou num processo já de algumas mentorias que estão em andamento. E em agosto teremos a primeira turma do nosso curso de estudos bíblicos, que é um curso sequencial de teologia, mas com um fundamento cristocêntrico. Então, todo estudo teremos essa visão do Cristo no centro do estudo. Perfeito, perfeito. Renan, você que sugeriu para mim o nome da live, né? O Sim. Evangelho que constrange. Você quer discorrer um pouco sobre o tema? Fica à vontade. Sim, sim. Paz de Deus com todos. Estão aqui. Mais uma vez, é um prazer imenso, Eduardo. Quando eu anunciei para os meus alunos, muitos deles eles te acompanham. Teve até uma aluna que falou uma coisa engraçada, falou meu Pilates que aguente, mas hoje eu vou para a live. Então hoje ela veio aqui, o Pilates dela vai ser teológico. Então uma honra imensa estar aqui. Eu até escolhi esse tema, primeiro que é um tema que ele precisa ser debatido, ser conversado, e também porque sei que está dentro do que eu já vi você falar em palestras, nas que eu assisti, tive aonde assistir, e é um ponto que mexe muito comigo e que mexeu quando eu comecei a estudar teologia. Um primeiro baque que foi o constrangimento primeiro, de descobrir que eu não sabia o que era evangelho e também por começar a conhecer o que era evangelho, que já entrando no nosso tema aqui, é o que também traz constrangimento. Porque quando nós só estamos, de alguma forma, anestesiados por uma compreensão limitada acerca do que é graça, acerca do que é cruz, do que é o evangelho em si, e somos confrontados com a realidade do evangelho bíblico, automaticamente, com as escamas que caem, sobe a vergonha, que é a vergonha de olhar e falar, poxa, todo esse tempo eu tenho falado de um evangelho que eu não conhecia. Perfeito. E também a vergonha de dizer, eu também não me conhecia. Porque eu tinha essa percepção distorcida acerca do evangelho, ela provoca uma percepção distorcida acerca de tudo, a começar de mim.
eu passo a me ver de forma totalmente turva, porque eu não sei quem Jesus é, porque eu não conheci esse Jesus da Bíblia. Então eu conheci um telefone sem fio, uma imagem sobre Jesus, mas a mensagem em si sobre quem ele é e o que ele fez em meu lugar ainda precisa ser descampada. Essa mensagem precisa ser descampada. E vejo que esse é o maior desafio das pessoas, principalmente tratando dos nossos irmãos da congregação, que é a base dos meus alunos, quando eles começam a estudar teologia. Muitos nem chegam a iniciar um curso, mas o pouquinho que abre a mente, já, se não for bem direcionado, pode cair até no perigo de fechar o coração. Porque realmente é um baque. É um baque ser constrangido por esse evangelho que muitas das vezes trouxe mais aquela alegria, aquele prazer do amor, mas sem aquela visão visceral do que é justiça. Perfeito. Se você me vê, perdão, só um cortinho, você me vê olhando assim, é que eu tô olhando em você ali no computador, tá? Tá bom. Como aqui eu não tô vendo, lá eu não te vendo, então eu tô olhando ali, mas é mais para olhar em você mesmo, pode tocar. Fica tranquilo. Então, eu enxergo assim, irmão. Há, assim, uma limitação no nosso meio, porque foi assim que aprendemos. Quando eu comecei a estudar teologia e meus olhos foram abrindo, por que eu escolhi esse tema? Porque eu me senti assim, eu me senti nu. Isso é verdade, Eduardo. Eu me senti nu. Eu olhei para mim e falei, meu Deus. Entrei num conflito. Porque a primeira coisa que vem é uma sensação, e eu sei que essa sensação é sincera, é real, porque senti. Que é uma situação que nós temos que tomar cuidado com ela, claro. Que é, meu Deus, fui enganado? Primeira coisa, vem em mim. Segundo, será que Deus até então tem aceitado como eu tenho vivido? Ao mesmo tempo, isso cai, porque aí você vai aprendendo sobre o que é graça e vai entendendo que essa graça maravilhosa, que é essa oferta eterna de Deus, esse presente de Deus, ele não se limita ao que eu sei. Porque se se limitasse ao que eu sei, seria finita. Então, a beleza da graça de Deus, não esta graça, mas a graça de Deus, é justamente eu entender que até a minha incompreensão já foram levadas na cruz. E quando eu compreendo a minha incompreensão sendo levada por Jesus na cruz, aí eu tenho uma porta aberta, e passo para você para também não falar demais, Isso. para enxergar essas limitações dos meus irmãos no Evangelho como uma porta de entrada para que essa semente também floresça neles. É isso aí. Esse cuidado todo, né, Renan, com esse processo de transição, né? Daquilo que você tinha de imaginário e acabou tendo aquela compreensão que era real, assim como eu, né? O meu se deu no momento em que, por assim dizer, né? Hoje é até cômico dizer, se não fosse trágico na época, o 23 de Salmo não cumpriu na minha vida. E aí eu colapsei, falei, ué, como assim, tá? E não tinha como sair daquela situação com a compreensão que eu tinha, né? E naquela época a internet era algo assim mais restrito, pouco acesso e, enfim, acho que era antes até da internet de escada ali, era mais telefone mesmo, não tinha só aqueles Motorola azulzinho. Eu falei, ô senhor, e agora, né? Aí tinha um velhinho na cidade, já Deus já guardou ele. E eu fui conversar com ele, ele tinha estudado para padre na época, antes de vir para o Evangelho e tal. E ele me apresentou uma Bíblia, né, que tinha algum conceito hebraico ali, me explicou tal. E quando eu reli o 23 de Salmo, falei, meu Pai eterno, o que eu estava esperando, né? E, enfim,
O que mais tem aí que eu ainda não sei? Aí ele falou assim para mim, filho, vamos devagar. Lembro até hoje, ele falou, vamos devagar, que você tem que processar isso aí. Tanto é que eu uso até hoje uma expressão que ele falou, né? Ó, vamos com doses homeopáticas, né? Tem gente que, eu falei isso aqui já na internet algumas vezes, o pessoal falou, não, tem que ser assim, não, tem que moer com tudo, entrar arrebentando, falso evangelho, tem que moer não sei o que e tal. E o cara vira um xiita, né? Sim. Aí, Boa. O cara vira o Al-Qaeda. Al-Qaeda em nome de Jesus. quer explodir tudo, as igrejas, o falso ensino, aí vira tudo um balaio só e ele aponta a metralhadora e destrói. Mas enfim, né? A partir daí então comecei a entender e é aquilo que eu continuo dizendo, não sei nada, o pouco que sei serviu pelo menos para eu não ser 100% alienado, não ficar preso a uma alienação institucional e conseguir de fato ter um relacionamento com aquilo que é de fato o evangelho. E como você citou de forma muito pericial aí, não se limita ao que eu sei, muito pelo contrário, se limitasse ao que eu sei, o evangelho se tornaria pobre e miserável, mas graças a Deus, até isso já foi reputado por misericórdia. Bom, mas o que eu queria falar com você, aproveitar e deixar a palavra com você para você falar um pouco. Bom, na verdade, como você trouxe um evangelho que constrange, e você, no comecinho, falou aí da anestesia, eu prestando atenção no teu comentário, e o evangelho sem cruz, ele propõe uma falsa paz ou um efeito anestésico. Você quer discorrer um pouco sobre isso? Tá no teu Sim. pente aí ou não? Bora? Bora. Por favor. Trazendo até para a etimologia da palavra, para o pessoal que está aqui, porque a gente fala muito do evangelho, né? O evangelho, ele é um estilo literário que ele conta a glória dos reis. Então, tem o evangelho dos reis. No paganismo mesmo, na cultura secular, vamos assim dizer. Então, até por isso, você vê que os evangelistas bíblicos, eles não focaram tanto nas questões assim do nascimento ou questões da infância, adolescência, porque o estilo clássico da escrita do evangelho na cultura pop, se assim posso dizer, que trata mais do amadurecimento dos reis e as suas glórias, trono, morte. Mas em Jesus nós temos a inauguração de um estilo que é só de Jesus, porque em grego, que para nós é eu, significa bom. E angelion, mensagem ou mensageiro. Então, boa mensagem que nós traduzimos como boas novas, boa notícia. Então, quando os evangelistas falam que é o evangelho de Jesus, ele está falando que são as boas novas que Jesus está propondo. Sim. E esse rei tem para nós. Olha que grandiosidade isso. O rei dos reis, ele tem uma proposta para a humanidade. Isso é o evangelho. E sobre essa questão da cruz, justamente porque esse rei glorioso, Eduardo, o ponto culminante ali da sua mensagem é ele encarnando toda a sua mensagem na cruz. Ele encarna, ele se torna barro como nós, ele assume a nossa humanidade sem perder a sua divindade, mas ele tem um ponto culminante que é quando ele leva a nossa culpa, o nosso pecado na cruz, ele vai em nosso lugar. E o evangelho que constrange, ele parte desse confronto. O evangelho sem cruz, ele é apenas uma coceira no coração e um Jesus muito legal, muito bonzinho. Mas o evangelho com cruz, ele parte de um confronto. E qual é o confronto? A boa notícia, ela não nasce do que ele oferece, mas ela nasce do quanto ele me mostra que eu preciso dele. Então, a boa notícia começa com o quê? Com um confronto. Ei, você é miserável, cego, nu, você não dá conta por si mesmo. Você não pode resolver seus problemas. O seu maior problema é que você não tem paz com Deus. Naturalmente, as suas inclinações vão te levar, como já dizia Agostinho de Hipona, naturalmente você vai para o não ser, que é o pecado. Você vai para o que ele chama de irracionalidade. É o pecado. Ele é irracional. Ou seja, naturalmente, a sua inclinação é para tudo que afronta. Você é um rebelde, você é um revolucionário contra o Criador. Mas tem
uma chance. E qual é a chance? Se você crer que esse mesmo Criador já proveu um sacrifício em seu lugar. Então começa o quê? Do confronto. E esse confronto é ele me mostrando quem eu sou. E quando eu olho para o Evangelho, olho para mim, só me resta fazer como Pedro. Se afaste de mim, embora eu queira estar aos seus pés. Olha que dualidade, né, Eduardo? Pedro, ele cai aos pés de Jesus e fala, se afaste de mim, porque eu não mereço estar perto de alguém tão puro. Mas como assim, se eu estou aos seus pés, eu quero que você se afaste? Na verdade, aquilo é uma declaração de hipossuficiência, uma declaração do quê? Olha o que eu estou vendo aqui. Olha o que eu estou presenciando. É impossível essa pessoa não ser aquele que eu tanto aguardo. Ele não proveu apenas os peixes que me faltavam. Ele proveu a esperança que até então parecia desvanecer, parecia acabar. Então, quando eu olho, não tem como eu chegar no Evangelho sem olhar para a cruz. Por isso que quando os discípulos estavam amaciados ali, já querendo sentar ao lado de Jesus, procurando ali um lugar ao sol, quando Jesus instaurasse o seu reino, querendo, eu sou mais fiel. Aí veio a mãe de Tiago, de João, e aí Pedro também ali. Jesus, ele vem e ele já traz o quê? Ei, deixa eu explicar. Essa mensagem aqui, ela nasce da cruz. A cruz é o projeto da minha vida, é o projeto do meu pai. A cruz é o nosso empreendimento. Nós viemos construir uma ponte entre vocês, pecadores, e o Pai. E essa ponte se chama cruz, a minha cruz. Então não tem como eu olhar para o evangelho bíblico e não ver a minha nudez. Não tem como eu olhar para o evangelho bíblico e não constatar que eu sou um miserável sem Cristo. E com Cristo eu sou um agraciado. Então, de qualquer forma, eu não tenho méritos. Não tenho como angariar para mim nada que possa servir para a minha própria autoaprovação. Então, essas boas notícias de Jesus, como você bem disse, eu olhei o Salmo 23, versículo 1, e eu pensava que se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não vai faltar luta, não vai faltar guerra, não vai faltar nada. Ele já proveu tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, tudo que eu vou falar, Senhor, ele já, eu tenho que cumprir esse salmo aqui. Mas quando você olha no original, você vê que quem não falta é o pastor. As coisas eventualmente vão faltar. O luto, eventualmente, ou nem eventualmente, todo mundo passará pelo luto. Todo mundo vai passar por um momento de provação. Aqui nessa live pode ter alguém que esteja com crise no casamento, crise financeira, crise na família, crise no ministério, crise na mente. E aí? O que está faltando? Se olhar para o Salmo 23, agora pela ótica desse saudoso irmão que foi usado por Deus, Eduardo, nós vamos dizer que está tudo bem. Porque, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, eu sempre penso essa ponte hermenêutica. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, Deus fala, a minha graça te basta, ele fala, o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu estou fraco, eu estou forte, tudo está dentro do contexto do espinho. Porque ele deseja não ter mais espinho. Ele deseja não ter mais espinho. Mas o evangelho vem o quê? Não vai tirar. Porque esse espinho, ele não é para te matar, é para te aproximar. Então, o crente triunfalista, ele olha para o Salmo 23 e ele olha para 2 Coríntios, se não me engano, 15, e ele faz assim, não está batendo. É o Senhor que me dá tudo, e aqui não quero ter mais espinho. Mas o crente bíblico, ele fala assim, se a graça me basta, é porque o meu pastor não falta. E se eu tenho o meu pastor, tudo que eu preciso está nele, e ele me basta. Então, o olhar para o evangelho, ele também produz, um olhar dentro do evangelho, Eduardo, passando para você, produz uma conformidade com as mazelas da vida. Não é um conformismo. Não é, tá dando errado, não tá indo bem, deixa como está. Não é isso, tanto faz. Não é tanto faz. Mas é um olhar de conformidade com o quê? Até onde eu fui. Até onde o meu Deus pode ir. Mas se ele não quiser fazer, ele continua sendo quem ele diz ser? Continua. Então, ele é tudo o que eu preciso.
top, maravilhoso. Em contraponto a isso daí, né, depois, passado algum tempo, eu comecei a fazer algumas leituras, eu fui me assustando cada vez mais, né? Que aí eu cheguei numa conclusão, que hoje eu vejo alguns até dizerem isso, né? Jesus não é tudo o que eu preciso, Jesus é tudo o que eu tenho, né? Eu não tenho nada fora dele, né? Nada fora dele. Tudo que eu tenho é ele. Porém, como afastar as pessoas de Deus falando de Deus? Como tirá-las do caminho falando de um suposto caminho? Ou seja, o meio religioso, e eu não estou dizendo igreja A, B ou C, eu sempre tenho esse cuidado porque, naturalmente, eu apontei muito a congregação. E as pessoas acabaram achando que eu estava contra a igreja. Eu nunca estive contra igreja alguma, até porque, para mim, tá, isso é bem pessoal. Até deixar claro que eu não sei se o Renan compartilha da mesma ideia ou não, até isso é meu. Eu não entendo que nenhuma denominação ou instituição represente alguma coisa. A verdade é que eu entendo que o Evangelho e a graça do Filho de Deus e o corpo de Cristo são algo que não se coloca cerca, não se coloca CNPJ, não se coloca marca, não se delimita nem por território e, inclusive, não se delimita por continentes. Meus irmãos e teus irmãos estão em qualquer área do mundo, em qualquer local, nesse exato momento, crendo no mesmo Cristo, professando a mesma fé, e é comum do mesmo corpo. Então, ele é corpo de Cristo, assim como eu. Tá? E eu não estou aqui afrontando quem defende estar na igreja, nem quem defende estar fora. Estou falando unicamente do senso, da percepção do que é corpo de Cristo. Acontece que no meio, né, religioso se promove muito a reputação em detrimento da essência, a reputação em detrimento do caráter. Há um culto à reputação, né? E o evangelho que constrange, que é o nosso tema central, o evangelho com cruz, né? Isso que você já iniciou, eu preciso olhar para a cruz e ver que nela eu mereci estar cravado nela, e estando cravado nela eu não pagaria a dívida, porque eu não tenho moeda em equivalência. Então a miserabilidade do indivíduo que se vê no espelho da cruz é tão profunda que ele faz essa dualidade de Pedro. Ele quer estar em Cristo, mas ao mesmo momento ele entende que ele merece estar longe. Por merecimento ele deve estar longe, mas por misericórdia ele quer estar perto, porque ele entende que aquilo ali é a única saída. E o anúncio, né, do evangelho está dizendo essa diferença que você trouxe sobre os evangelhos, né, dos reis, como era o modelo, o escopo, né, a estrutura de um evangelho, e Jesus inaugura um modelo novo que você trouxe para o pessoal ter consciência. Porém, esse evangelho, esse modelo de evangelho, ele faz você olhar e dizer que você merece a morte, igual o ladrão da cruz, né? Silenciou o outro acusador e disse: nós merecemos estar aqui. E essa consciência de merecimento, Renan, é que eu não vejo a grande maioria vivendo. Por exemplo, se alguém é pego num ato de flagrante, cometendo um delito, e se ele puder se eximir, se evadir, fugir daquele flagrante, ele foge para não pagar as consequências. Esse era o sentimento do segundo ladrão, do ladrão que dizia: salva-te a nós, desce daí e tal. Agora, o sentimento real daquele que renasce tendo um encontro frontal com a pessoa de Jesus, que é esse evangelho que constrange, evangelho com cruz, ele não quer descer da cruz. Ele, de fato, ele aceita a condição, ele não quer descer da cruz. Só que aí, não por mérito, mas por misericórdia, você também é livre da culpa, né? Porque Jesus te dá essa liberdade, te tira da culpa. Porém, a consciência esmagadora te deixa ali. Fala: eu mereço a cruz por merecimento. Então, você não quer fugir da condenação, né? E é isso que eu não vejo vivendo, onde uma igreja ou um meio religioso propõe uma maquiagem de crente, máscara de santos, tá? Uma fábrica de reputação, ou, por outro lado, o orgulho da piedade, o evangelho do network, a teologia da troca. E você que é um camarada que é teólogo, doutor em teologia, você pode confirmar comigo, existem muitas pregações bíblicas, mas sem cristologia nenhuma.
Sim. E isso encanta, né? E isso deixa o povo em efusividade, entendendo estar em um meio onde Jesus está também. E você, achei muito top você dizendo sobre o teu curso que vai trazer a centralidade de Cristo. Óbvio que pode tratar assuntos periféricos e secundários, mas sempre apontando e convergindo, porque essa é a responsabilidade do mensageiro do Evangelho, que de fato entendeu qual é a proposta. Então você tira o misticismo, tira o triunfalismo, esmaga o legalismo, o moralismo, tira essa alienação institucional, né, esse calhamaço de regras. E um outro detalhe, Renan, o povo vive em sua grande maioria expectativa e não fé. Expectativa e não fé. E aí expecta um Deus, idealiza o Deus, e aí ama o ideal e não o real, e tem expectativa e não fé. E aí, aonde eu quero chegar com você? O evangelho que constrange, ele me faz de fato negar quem eu sou, né? Se submeter, ser totalmente subordinado ao evangelho de Cristo. É submissão total, é rendição total. Esses dias eu conversava com um irmão e eu perguntei para ele, de 0 a 10, quanto você se acha mentiroso? Ele deu uma olhada, imaginou, falou, não, eu não sou mentiroso. Falei, quando chega um mendigo no cruzamento, no semáforo, e te pede um dinheiro, como que você responde para ele? Não, aí eu falo que eu não tenho, mas às vezes você tem, né? Não, tenho, mas eu não quero dar. Falei, então, você vê como a gente coloca réguas de moralidade aonde eu permito e aceito, e aonde eu não permito e não aceito. E eu começo a passar por debaixo da ponte da minha régua moral coisas que eu disse que não tem problema. Só que é mentira de todo jeito. Então, o evangelho da cruz, o evangelho que constrange, ele me faz ter vergonha constantemente desta versão, deste velho Adão, e desejar ardentemente a imagem de Cristo em mim. As pregações que nós ouvimos, em sua grande maioria, têm uma tendência de até falar de boas coisas. Eu vou amarrar a ponta do meu argumento e passo para você, que é a ideia do serviço também. Então, eu sirvo a Deus com serviços à instituição ou ao meio evangélico. Serviços, né? E eu tenho uma reflexão que eu gostaria de deixar na mesa. Por exemplo, Renan, se você tem uma empresa de tecnologia, eu vou dar um exemplo, você tem uma empresa de tecnologia, e eu vou até a tua empresa procurando emprego, e eu digo para você assim, olha, eu quero aquela vaga, vai ter uma vaga com especialização técnica, e eu digo, olha, eu quero ocupar aquela vaga, qual é o salário? Você fala 5, 10 mil, tá bom, eu quero trabalhar, mas você tem a competência técnica? Eu digo para você, não, eu não tenho, mas vou dar o meu melhor, vou dar de coração. Você me contrataria? Pergunta de novo, que eu estava anotando que você estava escrevendo e me perdi. Pergunta de novo. Tá, vamos lá. Se você tem uma empresa de tecnologia e tem uma vaga disponível em uma área específica, com especialidade, eu preciso ter a competência técnica. Eu chego até você e digo, Renan, eu quero ocupar essa vaga, me contrata, o salário é 5, 10 mil, estou interessado. Aí você pergunta, mas você tem a competência técnica? Eu digo para você, não tenho, mas eu vou dar o meu melhor e de coração. Você me contrataria? Não, jamais. Mas aí a gente vê a religiosidade propondo uma ideia de serviços sem capacitação. Ou seja, eu ainda não fui me relacionar com Cristo, eu ainda não recebi de Cristo, não vivi o IT, o meu serviço ainda não é aceito porque ainda não é fruto do Espírito, ainda é fruto meu. A gente pode ir lá em Isaías dizer, olha lá, as obras de justiça, ou seja, aquilo que eu como homem reputo como justiça na minha régua da moral é trapo de imundícia, mas eu entendo que eu vou servir a Deus com o meu melhor e o de coração, e eu espero que ele aceite, né? Então a religião propõe esse pensamento, essa ideia que afasta as pessoas do Senhor e não os coloca no caminho. E não é sobre ter competência, é sobre receber capacitação, que é isso que o relacionamento com Cristo vai me dar. E aí eu vou oferecer meus serviços sem receber a transformação. Como é que eu faço isso? Continua daí, fica à vontade para discorrer. Você falou
tantas coisas maravilhosas. Eu peço até perdão. Quando você me fez a pergunta, eu estava anotando o que você estava falando. Você tinha falado sobre o ladrão. Eu falei, eu vou anotar isso aqui porque deu insight aqui que você falou, tá? Por isso que eu pedi para você falar novamente. Você falou uma coisa muito maravilhosa. Falou várias, mas uma coisa me chamou a atenção. O ladrão, ele tá na cruz. O ladrão que se converte ali. E quando ele compreende quem é Jesus, olha como essa visão distorcida do Salmo ou do espinho cai. Quando ele compreende quem é Jesus, ele está na cruz. E ele não pede para descer. Isso. Ele não pede para descer da cruz, mas ele pede para subir ao reino. Então, Lembra-te de mim. ele já não quer mais, porque agora que ele conheceu Jesus na cruz, o Jesus da cruz, ele não pensa mais no seu bem-estar. Não que ele não se ame, mas agora ele olha assim, vale a pena morrer aqui, desde que eu esteja com ele no reino. Olha que bonito. Se foi tão bom ficar com ele essas horas aqui na cruz, imagina no reino dele. Perfeito. E isso é lindo de ver. E o que você trouxe sobre essa questão do serviço é uma questão que me impacta muito, porque essa tal da simplicidade, que muitas das vezes as pessoas pensam que é a boa vontade pela boa vontade e Deus está aceitando tudo de qualquer jeito, ela passa por uma deficiência de discipulado, onde a pessoa ela mal está conhecendo essa nova vida e as pessoas já jogam ferramenta na mão dela e falam, vai construir um prédio. Ele mal descobriu o que é uma marreta, mas ele já tem que construir um edifício. Por quê? Temos a ânsia, dentro dessa questão, dessa visão limitada, pelo que eu percebi na sua argumentação, você traz uma crítica sobre uma visão limitada do que é servir. Porque a pessoa fala, como assim? Eu não estou fazendo nada em prol da formalidade institucional e estou servindo. Como assim? Eu sou crente e eu não estou fazendo nada. E a pessoa quer flertar com essa necessidade de estar fazendo algo para provar que ela está convertida em Cristo. E aí parte o quê? De um anseio mais de fora para dentro do que, como você bem disse, de um fruto. Porque quando é fruto, é aquela coisa que quando salta para fora, por mais simples que seja, agora sim, traz edificação. Quando é fruto. Por quê? Porque o fruto pressupõe o cuidado do semeador na terra, no arado, na chuva, na plantinha. Até dar o fruto, há todo um processo. Você falou do vinde, e está dentro desse assunto, Eduardo. Porque os discípulos, enquanto Jesus está com eles, eles são vistos como discípulos. Quando Jesus ascende, Pentecostes, e no Pentecostes eles recebem ali a capacitação do poder do Espírito Santo, Jesus já leva eles como apóstolos. E aqui nós vemos uma diferença. Só vai para o id quem veio para o vinde. Isso. E o que nós estamos vendo nas formalidades, na urgência, eu vejo que as instituições cristãs, elas têm uma certa urgência, Eduardo, não sei se você partilha dessa mesma opinião, mas eu tenho uma visão de que nós mesmos, muitas das vezes já vi isso acontecer na minha família, uma urgência de provar que o evangelismo deu certo. E nessa urgência de provar que o evangelismo deu certo, quando a pessoa está no vinde para Cristo, eu faço mais questão de apresentar o vinde para a minha visão do que é servir a Cristo. Então, as mudanças geralmente são externas. Eu falo isso com meus alunos. E os meus alunos são da congregação. E falo isso sem medo de errar aqui com os irmãos. É um perigo enorme você estar evangelizando uma pessoa que nunca foi numa igreja e você apresentar as mudanças que o evangelho traz na vida dessa pessoa apenas sob o porte de vestimenta, de um comportamento com uma roupa, com o que dizem ser vaidade, né? Podemos falar sobre isso também mais para frente. Ou seja, só do rótulo, só da capa, só da fachada. É um prédio que precisa ser visto a sua estrutura, precisa estar fundamentado em Cristo. Então, muitas
das pessoas acontece isso. Elas vêm para um chamado que é mais um chamado como se fosse um marketing multinível gospel, uma rinodê de Jesus. Então, muitos evangelistas são, na verdade, representantes comerciais do seu quintal, apresentam Jesus misturado com um monte de visões próprias, sem apresentar a Bíblia. Junto com isso, um pacote de emocionalismos, toca na emoção, a pessoa começa a ter uma mudança de vida, porque ali dentro tem coisas boas, e realmente muitas pessoas vai mudando de vida, muda de pensamento, mas a pessoa passa a ter uma falsa compreensão de que mudou. E aonde está a falsa compreensão de que ela mudou? No rótulo. Então agora ela já se veste diferente, então mudou. Agora ele já está pregando, porque isso é porque mudou. Agora, já almeja tocar. Não estou falando que não tem que ter isso. Mas o que nós estamos conversando aqui é o evangelho que constrange, é o evangelho que vai entrar onde ninguém entra nessa pessoa. E vai mudar o que ninguém pode mudar. E vai mudar o que ninguém vê. Porque esse é o evangelho pregado pelo cego Bartimeu. Eu costumo dizer que foi um dos homens que mais enxergaram na história da humanidade. Porque quando ele tem a oportunidade de clamar ao filho de Davi, ele não grita, Jesus, filho de Davi, me dê um par de olhos. Eu até brinco com meus alunos, não, os olhos do Brad Pitt. Não. Quando ele ouve que é Jesus que está passando. Olha o evangelho. Olha o evangelho. Algum anônimo falou, Jesus de Nazaré está passando. Ele ouviu. Olha que bonito. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele convida Jesus para olhar o que ninguém viu. Porque até então o texto apresenta um mendigo, sem nome, porque Bartimeu é o nome aramaico para filho de Timeu, que mora num banco, que tem uma capa apenas, que depois o texto vai mostrar. Não tem nada. Ele não tem nada, ele não tem família, ele não tem amigo, não tem dinheiro, ele não tem visão. Ele é um invisível social. Mas quando ele ouve que é Jesus que está passando, ele não pede primariamente para que Jesus mude o que os homens podem ver. Para dizer, nossa, Jesus te mudou, Bartimeu. Como Jesus me mudou, fulano? Jesus te mudou porque agora eu estou vendo que você enxerga. Poderia ser isso. Mas quando ele ouve que é o Jesus do Evangelho, olha que lindo, irmão. Você emociona. Ele pede para Jesus caminhar nas vielas da alma dele. O que ele está dizendo é, o meu maior problema não é a falta de dinheiro. Meu maior problema não é a falta de um nome. Meu maior problema não é a falta de 2 olhos. O meu maior problema, Jesus, é que eu sou um miserável. E eu só preciso de misericórdia. Então, Jesus, ele vai o quê? Dar misericórdia, porque ele não merece que o próprio verbo pare para falar com ele. E Jesus para. E aí Jesus traz ele para pregar esse evangelho. O que você quer? Jesus está preocupado com o que ele quer. Porque Jesus sabe que o desejo dele vai revelar quem Jesus é para aquela multidão. Então, olha que bonito. Depois que Jesus deu a misericórdia, que ele foi acolhido pelo evangelho, que agora ele está no tribunal do próprio Criador, ele recebe a mudança exterior. É o que Jesus está mostrando. Jesus mostra isso, Eduardo. E já vou passar para você, porque eu me empolgo aqui. Jesus passa isso também com o endemoniado de Gadara. Não havia evangelho lá. Gadara estava na Decápolis, 10 cidades fundadas por Alexandre da Macedônia. Cidades pagãs. Inclusive, por isso, manada de porcos. Não tinha nem judaísmo ali. Quando Jesus expulsa aquela legião, um dos evangelistas escreveu o quê? Que aquele homem ele já estava, eu imagino, cara, aquele homem quase com um pezinho no barco. Agora eu vou te seguir. Mas o que Jesus fala? Não. Pera lá, Jesus, cadê a sua empatia? Esse homem quer te seguir, ele estava endemoniado, nu, como um bicho no meio dos escombros. Mas Jesus, ele mostra o quê? Vai e volta para os seus. O que Jesus está falando? O evangelho que Jesus está pregando para ele, primeiro libertou de dentro para fora. Em seguida, não deu o que ele queria. Frustrou o seu desejo de seguir Jesus. Por quê, Renan? Porque agora esse homem que foi como endemoniado,
as catacumbas, para os sepulcros, ele volta para a cidade como evangelista. Olha que lindo. Agora ele volta para a cidade dele. Imagina, as pessoas, meu Deus não, né? Porque eles não têm Deus, mas, ai, sei lá, meu Apolo, meu Zeus, sei lá. Tá vindo o perturbado. E de repente, não, tá vindo um evangelista, um missionário, um pregador. Porque ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, o que mudou? Mudou. Jesus não falou, olha, cubra ele que ele tá nu. Primeiro Jesus falou o quê? Sai. Sai. Então, parte disso, muita gente que não tem vocação para cantar, por exemplo, em igrejas que usam isso, mas crê que é o seu chamado. Aí vai cantar, às vezes expõe-se ao ridículo. Outros não têm vocação para pastorear, para apacentar o rebanho, seja CCB, Assembleia, ou igreja. Mas ele crê que ele só pode ser pastor. Aí ele vai e arrebenta com uma comunidade. O outro, ele quer ser missionário, mas ele, se for para comer um ovo mexido na casa de uma pessoa mais simples, ele já não come, porque ele quer saber o pH da água que foi feito o ovo. Ou seja, não tem preparação, não tem vocação. O outro quer ser ancião, mas não tem paciência para ouvir um filho em casa. Quer ser diácono, mas fala não para o mendigo e fala que não tem numa moeda. Não é sincero. Então, não sei se respondi tudo, porque você falou muitas coisas que eu fui anotando aqui, mas parte, para mim, particularmente, do que você falou, Eduardo, parte desse relacionamento superficial do que é o evangelho. Ah, então, assim, eu não gosto desse chapéu. Quem está me evangelizando? Aí eu apareço sem chapéu. Mudou. Meu Deus, você viu a transformação no Renan? Ele não usa mais aquele chapéu, rapaz. Rapaz, agora ele não usa mais aquele chapéu. Olha que mudança. Mas aí esse cara, ele continua brigando com a esposa. Esse cara continua enrolando as pessoas, continua dando calote, continua falando palavrão na pornografia, continua. Mas o chapéu já não está mais na cabeça. A tatuagem está escondida, mas as marcas de Cristo ainda não são visíveis. E aí? Então volto para você com essa bomba aí. Isso, a nova natureza, né, Renan? Por isso que é pelo fruto que conhecereis a árvore, né? E não pelos dons, né? E não pelos dons. Porque é uma grande confusão feita no meio religioso. É o que aparenta e não o que você é. E a essência do evangelho propõe que primeiro você seja, depois você aparente ser. A aparência é apenas a consequência do que você se transformou, nova natureza. Porque o evangelho, ele não propõe religiosismo, né? O evangelho propõe nova vida, né? Os evangélicos aí acabam propondo, né, um monte de regras e aí você vai tentando ajustar externamente, esteticamente, essa ideia. E o que é louvado no meio religioso é exatamente a reputação e não o caráter. O que ganha palco é reputação, não caráter. E o que deveria não ganhar palco, mas ganhar honra, né? Ter de fato valorização, é essa transformação no caráter. E eu, você, nem ninguém que está assistindo, ninguém em lugar nenhum, tem condições de fato de moldar esse caráter, mas eu tenho condições de negar a mim. A partir do constrangimento que o Espírito Santo me deu clareza de qual é o meu passo, porque Jesus jogou essa bola no nosso pé. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ele falou, você quer vir? É uma opção de querer, tá certo ou não? Independente aqui de esbarrar numa questão de quem acredita numa linha calvinista ou numa linha de Armínio, independente, nem quero esbarrar nesse assunto, só no texto bíblico está dizendo o seguinte, quer vir após mim? É uma pergunta, né? Então negue-se a si mesmo, é uma condição que você tem que infligir em você mesmo. Agora, vamos lá. A religiosidade, por que ela afasta? E eu falei um pouco sobre a anestesia, né? Sobre a falsa paz, a paz do diabo, a paz de Satanás.
É a paz do convencimento e da inanição, aonde eu me convenço pelo conjunto de regras que eu estou inserido e o meu checklist em cumpri-los. Então eu estou cumprindo regra A, B, C, D, estou enquadrado naquele estereótipo, naquele encapsulamento religioso, onde as pessoas me olham e me dizem, olha, esse é um crente. Por que você está dizendo que eu sou crente? Pá, por causa da tua roupa, por causa de que você tirou o chapéu, igual você acabou de dizer, escondeu a tatuagem, não fala palavrão. Então, é porque você atende o pobre, porque você congrega frequentemente. Então, esses aspectos são penduricalhos que não necessariamente, ou perdão, vou tirar o penduricalhos aqui, tá? São coisas estéticas que não literalmente dizem quem eu sou. Por quê? Porque reputação é aquilo que eu sou na frente dos outros. Caráter é o que eu sou quando ninguém está olhando. Temor a Deus é uma consciência da presença de Deus, tá certo ou não? Ter uma temor, estou dizendo de temor. Não estou nem indo lá para a primeira epístola de João, onde ele diz que entrando o amor lança fora o temor, porque quem teme não é perfeito em amor. Nem tô entrando nisso, estou falando só do temor mesmo. O temor não é uma consciência da presença de Deus, ou seja, eu não o vejo, mas eu sei que ele está aqui. Então vamos lá. Se a minha esposa não está vendo, então eu me sinto à vontade para consumir pornografia. Se ela estiver vendo, eu não me sinto à vontade para consumir pornografia. Tá certo ou não? Ué, mas é por quê? Porque ela está presente. E a consciência de presença de Deus, que é ininterrupta 24 horas por dia e ocupa todo o espaço. Eu não estou olhando para isso. Isso seria a primeira mudança do indivíduo que começa a negar a si mesmo. Porém, o que o Evangelho propõe é uma nova natureza. Vamos lá, eu sou amoroso, sou perdoador, sou misericordioso na frente de todo mundo. Mas quando alguém me pressiona aqui, me espreme, dá pressão, de mim sai ódio, violência, rancor, né? Todo tipo de fruto da carne. Então, naturalmente, eu ainda não sou, apenas pareço ser. E se eu pareço ser, eu não sou. E é aí que é a pergunta. Quando você está sob pressão, o que é que sai de você? Se espremer uma laranja, sai suco de laranja. Se espremer você, sai o quê? E é isso que vai dizer de qual natureza você é agora. E o Evangelho propõe esse tipo de transformação, e não a transformação exterior. Mas vamos lá, Renan, para terminar aqui. Além disso tudo, existe a falsa aparência de piedade, porque piedade é exatamente um dos frutos, né? Mas além da falsa aparência, a fomentação da piedade que os fariseus utilizavam, que eram manchas nas festas de caridade, que é o exibicionismo da piedade, para que em nome do que eu faço e aparento ser, eu colha reputação e honra. Então existe uma manifestação do orgulho, né, no meio religioso, que me leva a fomentar esse desejo de parecer. Então eu quero dom para minha reputação, eu quero atender o pobre para minha reputação, eu congrego todo dia em nome da minha reputação, eu dou coleta em nome da minha reputação, eu saúdo e dou carona para o pobre em nome da minha reputação, porque se eu chegar na frente da igreja carregando um velhinho, vão me ver como misericordioso e piedoso. Então, em nome dessas transformações estéticas, eu não vivo o Evangelho, e o meio religioso fomenta esse sentimento e ideia, e isso me afasta, me arranca do seio de Jesus, e é isso que eu tanto combato e critico e aponto. Entendeu o que eu quis dizer? Ficou claro? Entendi. Fiz algumas anotações aqui. Você foi falando, eu fui anotando, porque você falou muitas coisas. Eu não sei se eu falo muita coisa. Não, você falou muitas coisas boas, que me deram aqui vários insights. Não sei nem se eu posso já falar agora, ou Claro. você quer terminar? Claro. É isso, por favor. Você falou sobre essa capa, dessa imagem do que agrada a Deus. Olha que interessante, né, Eduardo? Olha, você foi fundo aqui. Porque você está falando de algo que bate com o relato bíblico da criação. Porque Deus voluntariamente decide criar o homem conforme a sua imagem e semelhança e assopra nele o seu próprio fôlego. Deus assopra a sua vida num boneco inanimado. E agora ele enxerga nesse boneco, que agora é um ser vivo, assim. Não há
nuvem, não há sujeira. Agora, o homem, pós a queda, ele quer de qualquer forma remediar o seu pecado. E isso, é o que você falou, não sei se você concorda, mas eu chamo de síndrome de Adão. Sim. É a síndrome de Adão. Primeiro, fugir de Deus. Tem até, a gente pode fazer até uma comparação. Ele foge de Deus. O ladrão, quando conhece Jesus, ele se esconde em Deus, se esconde em Jesus. Mas Adão, a primeira coisa que ele faz quando ele percebe a sua nudez, não é buscar a presença. Ele tenta remediar a sua nudez, porque ele olha e fala, o meu problema é porque eu estou nu. Então deixa eu resolver aqui. Ele pega folhas de figo, cozinha com a sua mulher e cobre o que para ele era o escândalo. Mas aí quando Deus chega, olha que bonito que você falou. Você falou é isso. O que você me descreveu aqui, eu vejo assim. Quando Deus chega no jardim, aquela cobertura é insuficiente. E é isso que o religioso não percebe. O que Deus está mostrando ali? Olha como é forte isso, Eduardo. Espero que mais pessoas achem que isso aqui é forte. Não só nós dois, mas eu me empolgo bastante com isso aqui. Porque é lindo. Porque, gente, pensa bem. Quando Deus chega, é a presença do Eterno. O Eterno, ele está ali caminhando no jardim e ele vai agora comungar com a sua criação. E quando ele chega, o homem não consegue olhar para Deus, ele não deseja Deus, ele foge de Deus. Mas espera lá, Adão. Adão, você não se cobriu? Me cobri. Seu problema não era a nudez? Ah, meu problema era a nudez, mas eu não consigo encarar mais o Senhor. Por quê? Porque as folhas de figo, elas cobrem o corpo, mas aí Deus ele vai propor o quê? Quando ele tira eles, Deus vai, sacrifica uma vida inocente, já apontando para o Calvário, aí já está apontando para a cruz, Deus já está falando, opa, não saiu do meu controle, oh, glória a Deus por isso, hein? Não saiu do meu controle, um inocente Adão acabou de morrer, para você agora estar vestido. Sabe por quê? Porque as folhas de figo cobrem a nudez do corpo, mas o sacrifício vicário do meu cordeiro cobrirão a sua consciência, te dará uma nova consciência. E assim você passará a me desejar por quem eu sou. E não como você fez quando acreditou nas palavras da serpente, desejando ser como Deus, tirando Deus da equação. Quando o homem... Isso é bonito, irmão. Isso eu falo para você, assim... eu falei na palestra que estivemos juntos, e eu não tenho vergonha nenhuma, eu falo sem medo nenhum, que eu sou pentecostal mesmo. E quando eu falo sobre isso, me emociona, minha vontade é glorificar, levantar a mão, fazer tudo ao mesmo tempo, pular, rodar, fazer tudo. Mas a verdade é que eu vejo aqui, o 1 Pedro, ele tá falando, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, ele vai falar sobre isso que nós estamos falando, Eduardo. Ele vai dizer, não é por prata, ou seja, você não conquista com muito dinheiro. Não é por ouro, ou seja, não é com um metal mais nobre. Ou seja, você não conquista a salvação a partir do que você entrega que os homens olham, pela ostentação. Olha como ele é abençoado. Olha como ele ajudou o pobre. Olha o tanto de cesta básica que ele supriu uma cidade inteira. Rapaz, esse homem tem um lugar no céu. Esse homem já conseguiu o lugar dele. Isso é o que Pedro está rebatendo. Não é por prata, não é por ouro. Aí ele vai lá para o jardim, quando o homem está lá saindo do jardim. Olha que bonito. Ele vai dizer, mas é pelo sangue do Cordeiro que já foi conhecido desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o homem pecasse, ele já era um cordeiro que livraria o homem da culpa do pecado. É por esse sangue. E esse sangue, ele não vai remover o que você vê. Ele vai remover como consequência. Mas o propósito desse sangue é remover até o que você ainda não enxergava em ti. É a compreensão a partir desse sangue. É uma cura que vai te trazer paz com Deus e guerra consigo. Onde você não vai mais lutar, como você disse, Eduardo, pela reputação, mas a sua vida será fundamentada no caráter do Evangelho, que é o ser. A reputação hoje você tem, hoje você não tem, dependendo da boca que falará sobre o Renan, dependendo da boca que falará sobre o Eduardo, sobre qualquer um que estiver aqui, dependendo do que as
essa pessoa viveu num dia ruim ou num dia bom conosco, vamos nos pintar como anjos ou demônios. Sim. Isso poderá se tornar nossa reputação, infelizmente. Porém, quem vive no caráter do Evangelho, que é sobre isso que estamos falando, ele compreende que o seu relacionamento com Deus não está no que se vê, mas está onde eu nem enxergava. E aqui nós voltamos para o jardim. Deus está mostrando que eu vou mudar a tua consciência, eu vou mudar. É isso que Deus está mostrando para o homem. Eu já provi a mudança, já providenciei a transformação, eu já providenciei o retorno para o Éden. Mas o que acontece? O homem ainda, nessa caminhada, Eduardo, ele passa a brincar de Deus. É como o Pinóquio construindo um Gepeto para si. Por quê? Porque agora o homem, ele vai criar uma imagem, um arquétipo de quem Deus é. Um arquétipo de quem Jesus é. E nesse arquétipo ele vai pegar textos isolados, e ele vai criar um sistema de símbolos para representar esse Criador. E tudo que passar desse Criador não presta. E aí, nesse sistema de símbolos, a piedade, a autocomiseração, a ostentação de calo no joelho, a ostentação de tempo de oração, a ostentação de tempo de batismo, a ostentação de tempo de jejum, tudo isso se torna o quê? Folhas de figo para aplacar uma nudez da própria alma. Você estava falando das boas obras. Aí eu chego com um velhinho, ó, minhas folhas de figo. Se não estiver pautado isso na cruz, se essa obra não estiver pautada no que eu recebi de Cristo e no meu compromisso com esse evangelho, que é servir e não ser servido, que é servir e não ser servido dele, que é pegar bacias, vestir a toalha na cintura, tirar a capa e se tornar um servo num banquete. Lavar os pés. Se não estiver fundamentado nisso, então aquilo é apenas folha de figo na frente de uma igreja para alguém aplaudir, para o porteiro aplaudir. Olha aqui. E aqui nós não temos Deus, Eduardo, irmãos. Nós temos um ídolo. Nós temos um Deus criado conforme a minha imagem. Eu tenho um Jesus para mim, e esse Jesus é o meu santinho, que ele vai aprovar justamente o que eu quero que ele aprove, e não o que a Bíblia diz sobre ele ser quem ele diz ser. E aí, boas obras você vai encontrar no ateísmo, pessoas boas no ateísmo, pessoas boas na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no satanismo, no budismo, no espiritismo, esoterismo, dentre outros. Qual a diferença? Porque se são apenas essas obras, né, Eduardo? Se é isso que a gente precisa, se é essa mudança, se é esse coraçãozinho cheio de amor para dar, que é a marca de uma nova vida, por que em todas essas religiões ou ausência de religião existem boas obras e nelas não há fundamentação da fé? Porque as nossas obras, que muitos crentes não compreendem isso, que é o que você bem falou, são frutos do que foi plantado em nós. As nossas obras não nascem na nossa vontade de tê-las, mas nascem na voluntariedade de um Deus que a semeou em nós. A semente que entrou nessa terra seca, como diz Isaías 35, o deserto e os lugares onde se alegrar. Em Isaías 53, 2 diz, ele subiu como um renovo, raiz de terra seca. Só tem fruto do Espírito quem foi? Quem recebeu essa raiz na terra seca do próprio coração. Porque aqui a beleza das obras, a beleza da fala, de uma live como essa, ela só se torna bela na eternidade. Só se torna bela na eternidade, para Deus dar um like, se estiver fundamentada nessa raiz que adentrou no nosso coração um deserto morto, sem perspectiva. Jogo para você aí, para não me empolgar mais. Foi maravilhoso, Renan. Você trazendo a figueira, né? E todo o contexto que você acabou fazendo a amarração com o Gênesis, né? Com a criação, na verdade, e o relacionamento de Deus com Adão ali, a síndrome de Adão.
É óbvio que temos, porque é dele que vertemos, né? A não ser quando a nova natureza do Cristo sepulta a anterior, mas você vê que Jesus depois ele amaldiçoa a figueira por algo semelhante, né? Aparentava, né? Aparentava ter fruto, né? Tinha a aparência de quem frutificava. E a crítica de Jesus com relação aos fariseus também é muito com relação à aparência, né? Chama de sepulcro caiado e outras coisas mais, e enfim, porque externamente, esteticamente, está muito bem apresentado. E quem vê com olhos não treinados, quem não olha o coração, que é o coração quem vê é a pessoa de Deus mesmo, você vai olhar pelo que se faz, pelo que se aparenta. E é isso que é fomentado. E quando eu falo isso, eu recebo algumas críticas das pessoas dizendo, então não precisa de ter obras. Não, não é esse o caso. Acontece que as obras não é uma necessidade, é uma consequência. Né? As pessoas olham a obra como uma necessidade para ser salvo. Na verdade, a obra é uma consequência de quem foi salvo. Né? Recebeu a nova natureza, então naturalmente você produz frutos, porque o Espírito de Deus é que está produzindo em você. Mas a ideia é que tira toda a base de apoio aonde tem essa, eu não posso chamar nem de fé isso, mas é um tipo de fé, né? Mas não é a fé regeneradora, é um tipo de fé em algo, né? Que apoia a ideia de que se eu estou vivendo, cumprindo essas regras e ajudando fulano e cumprindo os serviços da igreja, então por causa disso, porque eu sou bom, bonzinho, amável, misericordioso, então através disso vai me render salvação. Essa proposta da religiosidade, ela não deixa de ser um megafone que ainda ecoa, e você continua a encontrar pessoas vivendo essas amarras e cegueiras e de uma maneira a defender isso. E quando você vai apresentar o evangelho, a boa notícia, né? E eu sempre falo, não é um bom conselho, é uma boa notícia. Não é sobre o que você deve fazer, é sobre o que foi feito para você. Né? Então, a consciência, a percepção do evangelho, a religião não entrega. E o fato é que aí nós temos muita gente presa e desejosa. Mas, Renan, para terminar minha parte aqui, a gente não esticar muito, também existe uma camada de pessoas que não querem o evangelho. Né? Não. E você vai olhar lá para os evangelhos, né? Os evangelhos da Escritura, você percebe uma natureza do contato com o evangelho que é ou converte ou endurece. Ou converte ou endurece o coração. Você pode ver que os que resistiam, eles endureciam. E aí você leva o evangelho para alguns meios e você percebe o endurecimento, o enrijecimento. Não aceita, se rebela contra e eu acho que existem pessoas que de fato não querem ouvir a mensagem de Jesus. Vamos lá, Jesus e Barrabás. Não precisa nem entrar no contexto teológico ou histórico sobre Barrabás não ser nem o nome da pessoa e sim o que ele representava e tal. Né, um revolucionário político, e talvez isso não sei se tem 100% de apoio na teologia, essa tese, mas enfim, olhando para aquilo, você vê que com naturalidade o povo queria uma outra coisa e não a proposta do Evangelho. O Evangelho de Jesus foi rejeitado pela grande maioria. Tá certo ou não? É uma minoria que quis de fato, porque quando eles entenderam a natureza da mensagem ela é constrangedora. É isso que estamos falando hoje. Ela é constrangimento puro. Não tem como você gostar naturalmente do Evangelho. Você tem que se render ao Evangelho, porque aí você identifica que é ele ou é morte. Tá certo? E aí você fala, mas a proposta é que ao invés de eu ir pagar, pagaram para mim. Alguém pagou. Caramba, já está pago. É só eu me debruçar, renunciar e receber o jugo. É ele que vai pôr a cabeça aqui no jugo, não é nem a minha força, nem nada disso. Mas, infelizmente, as igrejas crescem, os números aumentam e você vai fazer uma avaliação. A natureza desse crescimento não é em prol do evangelho. É em prol do benefício humano, do antropocentrismo, dos pensamentos que revertem em benefício próprio. Por exemplo,
aqueles caras que vão, aqueles, eu digo assim, né? Não sei se posso chamar de irmãos que vão participar da live do Profeta do Pix. Os caras que vão participar, os irmãos que vão participar da live do Profeta do Pix, eles merecem ser enganados. Aí você fala assim, não, Edu, pelo amor de Deus, é exatamente o que eles estão buscando. Pagar para ter acesso à benção. Eles querem gastar um dinheiro para ter acesso a um recurso. Tá certo ou não? Receber de Deus uma providência miraculosa, um sobrenatural, e isso eu estou disponível a pagar 100, 200, 1000 para ter acesso a esse recurso. Então você concorda que a natureza da intenção leva eles para a cilada que está armada para eles caírem? Então, no final das contas, em várias camadas, a religiosidade e os meios e os subterfúgios que elas utilizam para afastar o povo de Deus são muitos, muitos. Em nome de Deus, você vê o povo aceitando tudo. Porque falou em nome de Deus, ou porque foi o presbítero, o líder, ou né, a ideia do falso ungido, né, porque é só a liderança que tem a unção. E aí todo mundo fica, em nome desse engano, vivendo algo que anestesia, você vai até o final da sua vida, anestesiado, entendendo que está presente num caminho verdadeiro, mas o final eu não sei qual vai ser se continuarmos andando por esse caminho aí. Passa a bola para você, você já falar o que você sentiu, o que você anotou, e a gente já leva para o encerramento. Meu irmão, eu anotei mais algumas coisas. Já estava fechado o notebook, mas você tem esse dom, né, de despertar uma escrita em mim aqui. E graças a Deus por isso, né? Isso é um sinal de que a live tem a fluência do Espírito, né, soprando em nós e o povo aqui podendo ser alimentado por uma boa reflexão. Você falou algo que, meu, é muito assim, é muito sobre o que nós estamos falando, e isso fica nítido biblicamente. Porque Jesus mesmo alertou, né, Edu, assim, olha, vocês estão vindo atrás de mim agora porque eu dei pão para vocês, lá do outro lado. Uhum. Mas se vocês compreendessem que eu sou o pão, o negócio vai ficar mais estreito. E aí, quando Jesus ele vai falar que ele é o pão, a multidão já não fica tão... A multidão não quer o pão. Ele quer o profeta que provê o pão que perece. Mas o pão da vida, participar do pão da vida, receber o pão da vida já é muito para mim. Eu só quero... Ou seja, na verdade, essa busca na religiosidade para apenas uma sensação de bem-estar, de leve felicidade, é em si uma pregação poderosa sobre a condição pecaminosa do homem, mesmo estando num círculo evangélico, de que ele não olha para a eternidade. Isso é muito sério. Eu costumo dizer que o que nós vivemos, por exemplo, já passou aqui mais de 1 hora de live. Agora que eu percebi. E eu costumo chamar isso de recorte da eternidade. Nós somos convidados, meus irmãos, a viver uma eternidade em 24 horas. Em chamar a eternidade 24 horas, em expandir, em convidar esse reino, o governo de Deus, convidar o senhorio, a soberania do eterno, num mundo tão pecaminoso. Então, essas pessoas que caem no jogo do tigrinho gospel, do falso profeta, são pessoas que elas não têm compromisso algum, elas não entenderam quem é Cristo. E elas veem numa facilidade de uma palavra proferida, mais esperança do que na cruz. Ou seja, essas pessoas elas ainda querem o pão que vai perecer e embolorará. Mas elas não querem um pão eterno, um maná escondido. Então isso revela um sintoma grave na igreja, e aqui vamos falar sobre a igreja brasileira, em geral, não, interdenominacional, que é um olhar meramente efêmero, circunstancial. É o olhar do eu não quero mais o espinho. Paulo também, como já disse, não queria mais o espinho. Mas quando ele entende que o espinho era para ele se tornar mais próximo de Deus, o espinho, na verdade, era um instrumento. Olha que lindo. Ou seja, o que era uma humilhação, o que o deixava envergonhado, esbofeteado, na verdade, ele dizendo, por causa que ele está falando sobre um homem que foi ao terceiro céu, sobre ele, e para que ele não se gloriasse, olha que bonito,
foi colocado o espinho. E ele entendeu agora contando que ele tem esse espinho porque é a eternidade que ele contemplou numa experiência com Deus, não pode ficar na experiência. Ela tem que ser vivida enquanto ele viver. Por isso que quando ele vai, já próximo, na masmorra de Roma, ele escreve uma das coisas mais lindas para Timóteo. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Não me resta mais nada. Aí ele faz isso, ele fala uma frase que até tem um louvor do Gabriel Guedes no último CD dele, ele fala: um dia em que trocarei uma cruz por uma coroa, mas não é uma troca de barganha, é uma troca natural. Entrego a cruz que ele me deu, pela graça de Cristo. E há uma coroa que é oriunda não da minha, mas da cruz de Cristo. Então, ele sabe que agora o espinho dele, a guerra dele, a masmorra, os ratos, as baratas, sua cabeça que vai rolar sobre os pés de um soldado romano, não aflige, não traz dor, porque ele sabe que ele está indo viver agora o que ele tanto pregou, eternidade. Uma igreja que não olha para a eternidade, Eduardo. Uma igreja que fala de Cristo, mas não vive a eternidade, ela se prende nas efemeridades, nas circunstâncias, e se agarra nelas. Porque é mais fácil eu me agarrar no que eu acho que está certo do que, de fato, eu ser constrangido e declarar: com as minhas forças não dá mais. Sozinho não dá mais. E é esse pensamento, é essa compreensão que o verdadeiro evangelho produz em nós. Olhar e falar: glória a Deus pelo que foi feito. Mas eu sei que daqui para frente eu não dou conta. Eu sei que não tenho capacidade alguma. E isso não é falsa comiseração. É só uma constatação. Então, como você disse, ou converte ou tranca. Ou eu morro nele, ou eu morro ou fico morto sem ele. De qualquer forma, há uma morte. Ou eu morro na cruz, pela cruz, a partir da cruz, ou eu permanecerei morto para sempre, porque eu não aceitei a cruz. E aí termino. Eles aceitando um Barrabás, que era a mensagem que trazia uma esperança passageira da tirada ou da libertação da subjugação romana, que já vinha 7 séculos eles passando de mãos em mãos, sem se darem conta de que o Messias ali, o rei dos judeus, aquele Galileu, aquele Nazareno, na verdade veio para nos libertar do jugo, da culpa, do pecado. Se a igreja que está aqui entre nós não ficar só na teoria do que falamos e aplicar isso agora mesmo para a eternidade que está dentro de nós, nós já temos aqui 79 conosco, 79 crentes para combater pela fé esse bom combate que foi combatido pelos heróis que tanto apreciamos. Termino aqui assim. Renan, Deus abençoe por aceitar o convite, viu? Foi um prazerzão mesmo. Espero que a gente não fique só nessa, futuramente pode fazer mais algumas aí, trazer alguns temas. E eu queria te perguntar, você autoriza a subir esse vídeo no YouTube ou não? Claro, pode subir lá, pode mandar bala. Vou perguntar ao vivo, que assim você não pode me processar depois. Nada. Depois eu pego lá, faço um cortezinho, se permitir. De boa. Claro, pode fazer você sentir, é nosso. Queridos, gratidão a todos por participarem. Foi um desejo, um sentimento voltar a falar do Evangelho um pouco, né? As pessoas gostavam muito de sensacionalismo e também de polêmica. Eu não vou trabalhar muito com essa linha, eu vou trabalhar exatamente com o Evangelho unicamente, trazer algum assunto para reflexão. Vi muitos irmãos aqui dizendo que aprendeu, que estava comendo, que estava enriquecendo. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele ofereceu a nós. Não é eu ou o Renan que está oferecendo a vocês, é Deus que está oferecendo a nós uma oportunidade de falar do reino, falar do Evangelho,
falar da cruz e despertar em nós o verdadeiro sentido que nós devemos seguir. Renan, quer saudar o povo, agradecer, falar alguma coisa, considerações finais? Fica à vontade, meu irmão. Sim, eu posso falar do curso, se me permite? Pessoal, em agosto iniciaremos, na verdade, já estou lançando, um novo curso, que é pelo meu Instituto de Teologia, que tem o meu nome, Instituto Negro-Oriano de Teologia, em que será 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, de um estudo profundo sobre as doutrinas bíblicas, então, a doutrina de Deus, Trindade, Cristologia, soteriologia, pecado, dentre outras, história da igreja, salvação, enfim. Mas tudo isso com uma base cristocêntrica. Então, sempre, quem já viu aqui falando nessa live, ou quem já estuda comigo, vê o meu trabalho, eu sempre parto da cruz, uma visão sobre a cruz, é um estilo, creio que seja uma bênção de Deus na minha vida, ter essa visão. E se vocês tiverem esse desejo, me chamem no direct. O pessoal que está aqui, com o Edu aqui, que já segue ele, não me segue, me sigam, por favor. E eu dou um desconto para vocês por estarem aqui na live. Então pode me chamar lá no direct. Que, Eduardo, é tão de Deus esse curso que eu faço. E tem uns mentores aí que às vezes ficam bravos comigo, que eu comento com eles. Eu parcelo no Pix, irmão. Faço de um jeito assim que comercialmente o povo olha e fala: olha, você está assumindo risco. Eu falo, irmão, o importante é que se a pessoa não me pagar, o evangelho foi propagado. Mas as pessoas que trabalham comigo aqui são pessoas ponta firmes. Eu sei que você está aqui numa live dessa. Você não vai só pela reputação, você vai ter caráter. Então, pode me chamar lá no direct. Começaremos em agosto. Hoje já criei até o grupo. Será um prazer tê-los conosco. Certificado, TCC. Vai ter muita coisa boa lá. Deus abençoe, Eduardo, pelo convite, pela honra aqui. Tendo essa disponibilidade, será um prazer fazer uma parte 2, parte 3. Vai ser uma alegria. Perfeito. Tá? Eu deixo aqui meu agradecimento. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Gostei muito, gostei muito. Deus abençoe você nessa nova fase, nesse retorno mais presente aqui nas redes. Nós precisamos disso. E que puder ajudar o seu conteúdo, divulgação, conte comigo também. Deus abençoe, tá? Amém, Renan. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Deus abençoe, viu? Amém. Saudações aí.